Bom, gente, boa tarde, sou Fernando Romero, sou infectologista aqui de Santa Casa de Itabuna. Sou presidente da ABSI, Associação Baiana de Epidemiologia e Controle de Infecção, e a gente tem o apoio da FUNCEPES também, que é uma fundação aqui do hospital, que dá apoio logístico para a gente. O projeto CCHD são aulas que a gente apresenta todo mês, com temas relacionados ao controle de infecção, né? A ideia é de dar umas pinceladas gerais de como que o controle de infecção deve funcionar e a atuação, né? Tanto dos enfermeiros do CCH quanto do infectologista do CCH, né? Essa aula está sendo gravada. As aulas a gente, depois de que são editadas, a gente coloca no site da ABSI, fica aberto, www.abc.com.br, e aí para as pessoas relembrarem ou assistirem a aula que não pode estar presencialmente ou virtualmente nesse momento, né? Hoje quero agradecer a Rochelle, né, por aceitar o convite, para nos direcionar, nos apoiar, nos dar essa palestra sobre controle de infecção e a atuação da farmácia clínica, né, que é uma coisa muito importante que está em voga, que a gente estamos aprendendo a fazer isso, esse trabalho em conjunto, junto com a farmácia, né, que se faz muito necessário. Rochelle, farmacêutica clínica, líder operacional do Núcleo de Gerenciamento Antimicrobiano, preceptora de residência multiprofissional do Hospital Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e é revisora das diretrizes nacionais da elaboração do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos para Serviços de Saúde, da Anvisa, né? E agora está fazendo doutorado também na área de stewardship. Rochelle, muito obrigado pela participação, pelo apoio, e deixa contigo a plateia agora. Muito obrigada, Fernando. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Então, para mim, foi um desafio montar essa palestra para vocês, porque é um tema novo, né? E que é um tema novo e que cada vez mais o farmacêutico ele está inserido dentro desse contexto do controle de infecções, dos times de gerenciamento de antimicrobianos. Vou projetar aqui a minha... Vocês estão conseguindo visualizar a palestra? Por enquanto, não. Ok. Deixa eu tentar novamente. E agora? Agora está carregando. Ainda não. Não? Para mim está projetando. Deixa eu entrar de novo. Ok? Agora está. Ok, agora está aparecendo. Ah, perfeito. Obrigada. Pessoal, peço desculpas se o telefone tocar, alguém entrar, porque eu estou no hospital, tá? Então, falar um pouquinho para vocês sobre a atuação da farmácia clínica para a prevenção e o controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Como que eu organizei esse momento? Em 4 grandes tópicos. O primeiro é uma pincelada, a contextualização sobre as IRAs. Segundo, eu vou falar um pouquinho sobre a resistência antimicrobiana.
Terceiro, a interface entre o CCIH e o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos. E, por último, a cerejinha do bolo, a atuação da farmácia clínica dentro de todo esse contexto. As infecções relacionadas à saúde, o conceito delas, né, elas são definidas como as infecções que são adquiridas durante todo o processo de cuidado dentro de um hospital ou qualquer outra unidade de saúde prestadora, né, de assistência ao paciente, que não estavam presentes durante a admissão do paciente. Então, o paciente ele pode ter internado dentro do hospital e ele não tinha infecção, internou por algum outro motivo, e ele começou a apresentar sinais de infecção durante a internação hospitalar ou algum tempo depois que ele saiu, que a gente também tem essa questão da busca ativa depois que o paciente ele acaba saindo da internação. Dependendo do período também, ela pode ser considerada uma infecção relacionada à assistência à saúde, e ela vai resultar em considerável sofrimento humano, internações mais prolongadas, aumento da morbidade e da mortalidade, intervenções diagnósticas terapêuticas adicionais, e também a resistência antimicrobiana. Quando os estabelecimentos de assistência à saúde e suas equipes, elas conhecem a magnitude do problema das infecções e passam a aderir os programas para prevenção e controle das IRAs, ocorre uma redução de até 70% dessas infecções, só que isso não é tão simples, porque são muitas pessoas trabalhando, tentando trabalhar em conjunto em prol de um único objetivo. Um exemplo é a infecção de corrente sanguínea, que existem vários bundles, cada um acaba trabalhando dentro do seu quadrado, compartilhando esse conhecimento centrado no paciente. Achei interessante esse dado e eu gostaria de compartilhar com vocês que no dia 5 de maio de 2022, maio, essa data é a data o dia da higiene de mãos, né, a OMS ela lançou o primeiro relatório mundial sobre a prevenção e controle de infecções, e ela traz um dado que a cada 100 pacientes internados em unidades e cuidados intensivos, 7 pacientes nos países de alta renda e 15 pacientes nos países de baixa e média renda adquirirão ao menos uma infecção relacionada à saúde durante sua internação hospitalar. Em média, 1 a cada 10 pacientes afetados morrerá por esse motivo. Então, por isso, o envolvimento cada vez mais de outros profissionais, e não só mais o infectologista, o médico em si e o enfermeiro. Então, está entrando agora o farmacêutico, técnico de enfermagem. Então, com o programa de gerenciamento de antimicrobianos, que é um programa complementar ao CCIH, então não tem como fazer gerenciamento de antimicrobianos sem o controle de infecção, então, elas acabam se complementando, acaba que esses como é que eu vou falar para vocês? Esses propósitos, os objetivos, eles acabam sendo alcançados de uma forma um pouco melhor quando o time ele é maior. Bem legal essa parte, essa figura eu gostei, porque aqui traz que o controle de infecção hospitalar, às vezes a prevenção e controle de infecção, às vezes quando a gente fala, a gente pensa muito em hospital, porém, não é só isso, então ele é muito mais amplo, ele vai entrar toda a parte da resistência, não só dentro do hospital, mas na atenção primária, vai entrar também a parte de saúde do trabalhador. Então, a segurança do paciente é muito importante dentro desta parte do controle da infecção. Então, trazendo um pouquinho sobre as infecções relacionadas à assistência à saúde e à vigilância, né? Então, a vigilância das IRAs, ela é considerada um dos componentes essenciais dos programas de prevenção e controles das IRAs. Então, o CCIH, ele tem, né, esse programa dentro das suas atribuições e das suas atividades, e 2023, então, nós temos essa nota técnica vigente, e ele acaba trazendo, né, que apesar de ser um importante pilar do programa de prevenção e controle de IRAs, a vigilância,
desses agravos, ele serve como uma ferramenta fundamental para direcionar a tomada de decisão e a definição de ações a serem estabelecidas pelo Programa do Serviço de Saúde e pelas políticas públicas locais e federais. E, desta forma, a vigilância e a notificação mensal das IRAs, utilizando os critérios diagnósticos nacionais definidos pela Anvisa em 2010, que são atualizados regularmente, por isso que sempre sai uma nova nota técnica, e as ferramentas de notificação, também definidas pela Anvisa, elas são obrigatórias e devem ser executadas pelos serviços de saúde brasileiros. E daí vocês devem estar pensando, o que tem a ver o farmacêutico dentro de tudo isso? Daqui a pouco vocês vão entender. Tipos de vigilância. Então, acabei tirando isso dessa nota técnica, né? Tipos de vigilância. Vigilância por objetivo, por setores ou direcionada, microbiológica e pós-alta. Se vocês forem pensar dentro da atividade do farmacêutico clínico, na parte da rotina diária, o farmacêutico clínico, ele está entre a assistência do paciente, entre a orientação da enfermagem, entre a interface com o médico prescritor, e ele está também junto com a área de suprimentos. Então, ele está no meio da cadeia medicamentosa. Então, ele tem, sim, toda essa interface. A gente tem acesso ao prontuário do paciente, a gente tem acesso às evoluções do paciente. E a gente sabe que, muitas vezes, a equipe que trabalha dentro do CCH é uma equipe reduzida. E por isso que é importante, verificou algo que está diferente na evolução, isso pode ser, sim, considerada um start para uma possível infecção. Então, dá para fazer, mesmo que não trabalhe diretamente, dá para fazer uma correlação ou comunicar o próprio CCIH. A questão da participação dos rounds também é bem importante, porque isso também acaba trazendo, digamos, que a gente consegue fazer algumas abordagens dentro dos rounds. Então, tanto na questão dos antimicrobianos, na questão das infecções, dos exames. Então, isso essa questão da vigilância, ela é bem importante, e muitas vezes o farmacêutico, ele acaba, isso é só com o CCH, e daí quando pensa em CCH, a gente pensa logo em enfermeiro e infectologista. Mas o farmacêutico, sim, pode dar uma visualizada nessa parte também. Entre os métodos de vigilância, então, viu que existe uma inconsistência, vai ter o método prospectivo, retrospectivo e transversal. Então, no momento que tu vai fazer vai acompanhar um paciente que esteja em uso de algum antimicrobiano específico, praticamente a gente já acaba fazendo alguns desses métodos. Então, a gente acaba unindo o útil ao agradável. Então, dá para unir forças. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente sabe que a gente não tem uma grande quantidade de profissionais nos hospitais. A gente sabe como funciona a questão dos recursos financeiros e contratação de pessoal. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos os únicos. Então, eu posso ser a farmacêutica, mas eu não estou sozinha dentro do hospital. Eu tenho outras pessoas que podem me auxiliar. Então, conversar, né, ter apoiadores, mesmo que não sejam da mesma profissão, isso é legal. Então, ter uma rede que esteja pronta ali para fazer essa troca, né, discutir, isso é bem bacana. Aqui eu trouxe mais para lembrar, então, todas essas infecções relacionadas à saúde, elas são de notificação obrigatória, então até o dia 15 de cada mês, para quem não sabe, né, quem não tem conhecimento ainda, os dados, eles devem ser reportados para a Anvisa através da plataforma LimeCell. Falando um pouquinho da resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana, ela é a capacidade que um micro-organismo ele tem de resistir à ação de um agente antimicrobiano. É a adaptação do micro-organismo ao seu meio ambiente e resulta em uma redução
ou a eliminação da eficácia do agente antimicrobiano para curar ou prevenir a infecção causada por este micro-organismo. Ela pode ocorrer de duas formas. Tem a resistência intrínseca e a resistência adquirida. Um fator bem determinante para a prevenção da resistência é a prescrição. Então, isso é o uso clinicamente direcionado para o tratamento de condições que seriam resolvidas satisfatoriamente sem terapia antibacteriana. É necessário? A COVID, ela vem para mostrar isso. Então, muitas vezes, assim, a gente sabe que antibiótico para doença viral, se não tiver uma outra infecção bacteriana sobreposta, não rola. Então, é importante fazer essa conexão, né? É vírus, é bactéria, o que é que está acontecendo? O farmacêutico também, ele tem que saber diferenciar essa questão. E com a descoberta de novos agentes antimicrobianos em ritmo lento, a gente tem medicamentos novos, óbvio, mas a escala é totalmente diferente da escala de produção e inovação de uma linha de medicamentos da oncologia, da reumatologia. Então, a gente tem que trabalhar com o arsenal que hoje a gente tem disponível, que ele está ainda num ritmo muito lento. E as opções atuais de tratamento, elas podem ser consideradas um curso totalmente limitado e não renovável. Este dado é bem importante também, agora falando um pouquinho de dinheiro, né? No alto impacto da resistência antimicrobiana, esse estudo ele foi feito pelo Banco Mundial, o mundo perderá 3,8% do seu PIB anual até 2050, com um déficit anual de 3,4 trilhões até 2030. A gente está em 2023. Então, a resistência, ela veio para causar vários estragos. E tem toda a questão desse impacto econômico também. Estima-se que até 2050, né, uma pessoa morrerá a cada 3 segundos no mundo em razão do problema da resistência. Isso significa 10 milhões de mortes por ano. Esses dados, eles são... Não tem quem não fale de resistência e não fale sobre o estudo do NEIU em 2014. Então, eu sempre trago, porque a partir deste estudo é que começaram várias ações relacionadas à resistência no mundo inteiro. Então, é importante sempre relembrar. A prescrição e uso inadequado de antibióticos são algumas das principais causas do aumento de bactérias resistentes, e por isso é primordial a implementação de projetos de stewardship para o controle de uso racional de antimicrobianos dentro dos serviços de saúde. Então, só fazendo uma comparação, né, a resistência aqui com a resistência relacionada ao câncer, vocês podem ver que é bem significativo essa correlação. Ali, relacionada à parte de diabetes, as doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais. A distribuição de óbitos por resistência antimicrobiana até, né, 2050. Então, aqui é o panorama mundial. Vocês podem ver que os números, eles assustam, né? E me assusta bastante quando eu vejo que na Oceania, 22 mil pessoas, né, enfim, podem vir a falecer em decorrência da resistência. A gente sabe que muitas vezes os recursos, eles, tanto os recursos humanos, recursos de aquisição de medicamentos, suprimentos, a questão também relacionada a saneamento. Então, isso também tem toda uma correlação direta com a resistência. Trazendo a linha do tempo da resistência antimicrobiana. Então, teve o estudo em 2014, logo após o CDC, ele traz algumas estratégias e ele sugere a criação dos grupos de stewardship. Então, dentro desses grupos, equipe multiprofissional, com envolvimento da alta direção, farmacêuticos, né, enfermeiros, divulgação de resultados, monitoramento, criação de protocolos. Então, ele faz toda essa base. Essa base inicial, ele deixa pronto
para que os países eles acabem, né, se pegando isso como se fosse uma matriz para que eles organizassem os seus programas de gerenciamento. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde, ela faz o Pacto Global. E esse pacto, ele é feito a nível mundial, e o Brasil, ele entra dentro desse pacto, que é a redução da resistência bacteriana, antimicrobiana, até determinado período. Em 2017, nós tivemos, então, o lançamento, né, o lançamento da primeira diretriz nacional para elaboração de programa de gerenciamento de antimicrobianos, já pensando como estratégia relacionada ao pacto que foi realizado com a OMS em 2015. Em 2018, vem o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da saúde única, que é tudo, de 2018 a 2022. Em 2019, iniciaram-se alguns estudos relacionados principalmente a UTI adulto, para a gente poder mapear, fazer um diagnóstico no Brasil. Esse estudo ele foi conduzido aqui pela Universidade de Santa Cruz do Sul, e foi o tema do meu mestrado. Então, onde a gente pôde fazer o diagnóstico dos programas de gerenciamento dentro das UTIs adulto de todo o Brasil. Porque a gente não consegue trabalhar em melhoria se a gente não sabe o que a gente tem. Então, a primeira coisa foi diagnosticar. E nesse mesmo ano, nós tivemos um curso com o pessoal da Sociedade Britânica, e eles acabaram trazendo toda a experiência que eles têm, né, do stewardship no Reino Unido, e foi bem bacana. A gente conseguiu traçar alguns modelos bem interessantes. Em 2021, sai a nota técnica de implementação dos programas de gerenciamento do uso de antimicrobianos. Em 2022, nós tivemos um novo diagnóstico, só que daí não entrou só as UTIs adulto, entrou UTI pediátrica e entrou também hospitais sem leitos de UTI, e também o gerenciamento de antimicrobianos e a prevenção e controle de infecção na atenção primária, que hoje a gente também não tem algo que faça o diagnóstico, que nos dê o panorama de como que está, porque a gente não pode esquecer que o hospital, ele é uma extensão da comunidade. Então, a resistência, ela começa muitas vezes na comunidade. Na maioria das vezes, ela começa na comunidade. Então, a gente precisa trabalhar na base. Por isso que, agora, o tema do meu doutorado é o gerenciamento de antimicrobianos na atenção primária. Em 2023, saiu a atualização da diretriz e, junto com ela, um anexo com as principais etapas para a elaboração e implementação do programa de gerenciamento de antimicrobianos, que é um passo a passo, bem simples, para quem estiver iniciando algum programa. Então, ele é bem fácil, de fácil compreensão. Nesse plano da OMS, que eu falei, né, que são 5 objetivos, o primeiro foi melhorar a conscientização e a compreensão da RAM, por meio da comunicação, educação e treinamento, fortalecer o conhecimento e a base de evidências por meio da vigilância e pesquisa, reduzir a incidência de infecções por meio de medidas eficazes de saneamento, higiene e prevenção, otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos na saúde humana e animal. A gente não pode esquecer que a gente fala muito também, né, a gente volta bastante gerenciamento de antimicrobianos para a saúde humana, óbvio, mas a gente não pode esquecer que nós temos animais que fazem, né, que existe prescrição de antimicrobianos, então tem que cuidar muito essa questão também, pensando numa saúde única. 5, desenvolver o argumento econômico para investimento sustentável que leve em consideração as necessidades de todos os países e aumentar o investimento em novos medicamentos, ferramentas de diagnósticos, vacinas e outras intervenções. A partir deste ponto, começaram a ser realizados em vários países as ações. Então, este mapa é um mapa que é de 2019, eu não consegui achar ele atualizado, de quais as ações estavam sendo feitas a nível mundial.
Então, vocês podem verificar ali, vermelho, inexistência de ações, então não tinham realmente. O amarelinho, finalizaram o plano de combate à resistência. Laranja, fase de desenvolvimento do plano de combate à resistência. O verde já foi aprovado pelo governo, tá ok. E o verde bem escuro, existe o financiamento e as ações já estão em andamento, porque tem que existir um financiamento para que essas ações elas possam ser realizadas. E qual é a interface do CCIH e do Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos? O CCIH, ele tem por finalidade e competência organizar todas as medidas realizadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. A gente costuma falar muito CCIH, 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 mas o CCIH em si é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ele está dentro de um outro serviço. Então, ele tem que estar dentro de um serviço maior, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. E ele deve ter um regimento para isso. Dentro deste regimento vão ter os principais objetivos, que é controlar a disseminação de micro-organismos, prevenção da transmissão cruzada dos agentes infecciosos, educação das boas práticas envolvendo tanto os pacientes quanto os profissionais, e ainda seguir o programa de controle de antimicrobianos, o de infecção hospitalar e as ações do Serviço de Controle de Infecção também. Minimamente, o CCH, né, ele é composto por médico, enfermeiro e um representante do laboratório de análises clínicas. Não existe a obrigatoriedade de um farmacêutico. A Anvisa, ela sugere, mas ela não obriga. E por isso que eu trouxe esse slide. Então, nós temos essa equipe, mas, aí eu coloquei a fotinho, então essa fotinho aqui, esses são os meus residentes, eles trabalham comigo, porque aqui no hospital eu faço a farmácia clínica, então eu sou a única farmacêutica clínica, é um hospital de grande porte, tem aproximadamente 250 leitos, e eu faço farmácia clínica com essa galera aí. Então, esses profissionais, mais o farmacêutico. Muitas vezes a gente sabe que não vai ser exclusivo, não tem como, mas ele pode sim auxiliar, participar das reuniões e atuar mais relacionado a essa parte do gerenciamento de antimicrobianos. Aproveitei para trazer os resultados prévios do estudo que foi realizado, então, em 2022. Não sei se vocês chegaram a olhar, se tiveram acesso a esses dados, mas ele está disponível no site da Anvisa. Esse estudo ele foi realizado pela Mariana, que é a farmacêutica aqui do hospital, que foi a tese de doutorado dela, e também pela Eliane, que é a nossa enfermeira aqui do CCH, em conjunto com a Anvisa, e é importante trazer, assim, que elas acabaram disponibilizando o questionário para todos os hospitais, e aí esse questionário ele foi estratificado entre os hospitais que têm os planos de gerenciamento e os hospitais que não têm os planos de gerenciamento de antimicrobianos. E quem não tinha os planos eram 1.209 hospitais. E aqui nesse primeiro gráfico, os principais motivos pelos quais não existia, né, um PGA, que é o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos implementado. Os três primeiros, né, o número insuficiente, falta de apoio das áreas, né, ausência ou poucos recursos, então eles são os três primeiros. Se tem programa de controle de infecção no hospital, o segundo, a gente vê então que tem alguns hospitais do Brasil que ainda não tem um programa de controle de infecção hospitalar implementado. Desenvolve ações para o uso racional de medicamentos. A grande maioria desenvolve, mas ainda tem uma porcentagem bem significativa que ainda não faz. E se o CCH do hospital ele realiza o monitoramento do uso de antimicrobianos, pelo menos dentro da UTI adulto. E olha que interessante esse dado. Não. Então, aqui a maioria, ela ficou... Não existe essa questão do gerenciamento nem dentro da UTI. E isso acaba corroborando para o aumento da resistência antimicrobiana. Dentro da UTI pediátrica, o cenário ficou um pouquinho pior, né, que 85%, então,
85% não realiza o gerenciamento dentro da UTI pediátrica. Dentro do programa de controle de infecção hospitalar implementado, aqui nós temos, então, né, os hospitais que tem aqui, a grande maioria tem, se desenvolve ações para o uso racional de antimicrobianos. Acabei aumentando aqui, porque eu achei que ia ficar pequeno na tela, acabei aumentando aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, nós temos algumas ações. Aqui também, ok. Passamos, então, para o stewardship. O stewardship, ou PGA, ASP e PGA, eles querem dizer a mesma coisa, Antimicrobial Stewardship Program, ASP, ou Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, PGA. O termo stewardship, ele é definido como o trabalho de supervisionar algo, ou cuidar ou supervisionar de algo como uma organização ou uma prioridade. Se vocês colocarem assim se vocês colocarem o termo stewardship no Google Tradutor, vai aparecer mordomia. Então, se vocês encarem isso, a atividade que o mordomo faz é mais ou menos isso. Então, o mordomo, ele acaba supervisionando, ele acaba fazendo o cuidado, enfim, desenvolvendo alguma tarefa bem específica. E o stewardship, ele faz isso. Ele pode ser usado no contexto de cuidar de algo que é muito valioso, considerando os antibióticos, e é provavelmente por esse motivo que o termo ele se tornou associado ao uso de antibióticos, para preservar a valiosa eficácia dessa classe terapêutica. De novo, eu trago a prescrição de antibióticos, ela, de forma adequada e responsável, é uma das principais estratégias para enfrentar a atual crise mundial da resistência bacteriana. O aumento da relação custo-benefício na redução do consumo desnecessário de antimicrobianos restritos e não restritos também é importante. Então, fazer uma seleção de quais são os microbianos, quais são os antimicrobianos quais são os antimicrobianos que serão de uso restrito. Esses serão utilizados apenas para profilaxia cirúrgica, então vai ter um uso só no bloco. Este outro nós teremos apenas, devido ao custo, ao perfil do nosso hospital, só vai poder ser dispensado se tiver uma autorização ou passar por uma avaliação do núcleo de gerenciamento de antimicrobianos, porque ele não é a primeira escolha de terapia. Então, isso é bem importante ter protocolado, ter isso descrito em algum local. Tem o e-book da Organização Mundial da Saúde, onde ela vai descrever ali, também dá para utilizar isso como base, quais são os antimicrobianos que são os de alerta, os de reserva. Então, tem como utilizar isso para criar este protocolo institucional. Os principais objetivos do PGA: garantir o efeito farmacoterapêutico máximo, prevenir a seleção e a disseminação de micro-organismos resistentes, reduzir a ocorrência de eventos adversos. A gente pensa muito quando a gente fala, né, do gerenciamento de antimicrobianos, muito na resistência, mas a gente às vezes esquece de eventos adversos. Então é bem importante que a gente acompanhe esses pacientes, porque sim, os antimicrobianos eles podem causar reações adversas, podem levar a eventos adversos. Então é importante que tenha esse acompanhamento. E ainda diminuir os custos da assistência. Trazendo um pouquinho da diretriz. A diretriz, então, ela traz um conjunto de ações para o controle dos antimicrobianos. Então, quais são os principais tópicos necessários? Diagnóstico, a seleção, prescrição, a dispensação, as boas práticas de diluição, conservação e administração, auditoria, o monitoramento das prescrições, educação de profissionais, e não só de profissionais, mas sim de pacientes, monitoramento do programa. Então, resumidamente, os tópicos que a diretriz aborda são esses. E o PGA, ele é dividido em 6 elementos essenciais. Dentro desses 6 elementos essenciais, nós temos o apoio da alta direção,
do hospital, a definição de responsabilidade de todos os profissionais envolvidos, a educação, desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, o monitoramento do programa e a divulgação de resultados. Tirando o apoio da alta direção, o farmacêutico clínico ele se insere nos 5 outros elementos, tranquilamente. Elemento número 1, apoio da alta direção. Então, ela vai depender da dedicação de recursos financeiros e tecnológicos no apoio e colaboração das lideranças médicas, bem como da administração hospitalar. É difícil convencer o gestor? É bem difícil convencer o gestor. Mas daí eu deixei algumas dicas aqui que são interessantes para quem está iniciando agora a questão do gerenciamento de antimicrobianos, né? O poder de reinvenção, ele é bem importante, né? O que a gente pode fazer com o que a gente tem. Então, a gente tem que tentar se reinventar. Fazer parcerias com profissionais apoiadores. Então, quem compre de fato a ideia. Transformar indicadores em números, aqui em valor, né? Esqueci, ali falta uma palavra. Então, essa é a principal estratégia, porque muitas vezes o diretor administrativo do hospital, o diretor-geral, ele não vai ser da área médica, não vai ser da área da saúde em si, ele vai ser da área da administração. Então, a gente precisa converter aquilo que a gente muitas vezes não consegue ver em dinheiro. Isso é uma abordagem interessante para que possa, de repente, ter um convencimento para se criar o núcleo de gerenciamento de antimicrobianos dentro do hospital. Incluir as metas do programa dentro do planejamento estratégico institucional também é uma boa abordagem. O elemento número 2 é a definição de responsabilidades. Então, a direção do hospital ela deve nomear um time gestor. Esse time gestor ele vai ser responsável por definir todas as políticas e normativas, bem como as diretrizes gerais, o monitoramento contínuo, propostas de melhoria e retroalimentação dos resultados, ou seja, o feedback. O líder do time gestor responsável, ele vai ser responsável por reportar à direção do serviço de saúde as necessidades e os resultados relacionados ao programa. Então, o líder geralmente ou vai ser um infectologista, ou vai ser, no caso aqui do hospital, o líder do time gestor, ele é um infectologista, ao mesmo tempo ele é o diretor técnico do hospital, então isso acaba nos ajudando muito. E quem faz parte quem pode fazer parte, né, desse time gestor? A alta gestão institucional, CCIH, equipe médica, equipe de enfermagem, farmácia clínica, laboratórios de microbiologia, tecnologia da informação e também as coordenações de setores estratégicos. E nós temos um segundo time, que é o time operacional, que ele deve ser formado minimamente pelos seguintes componentes do time gestor, que é o infectologista. Se não tiver um infectologista no hospital, pode ser um médico com expertise em doenças infecciosas, ou farmacêutico clínico, preferencialmente, que tenha um conhecimento dentro dessa parte de doenças infecciosas e o uso de antimicrobianos, enfermeiro da CCIH e um microbiologista clínico. A gente não tem, um exemplo, não tem condições de montar um time gestor 100% atuante. Iniciando com o time operacional, tá ótimo. Vocês vão verificar que muitas vezes o time operacional vai ser o time que vai atuar dentro do CCIH, que é o que acontece aqui dentro do hospital. Infelizmente, a gente não tem recursos, né, para contratar mais profissionais, então a gente acaba unindo o útil ao agradável. A reunião do núcleo de gerenciamento de antimicrobianos é junto com a reunião da comissão, porque eles acabam, os assuntos eles são interligados, eles são complementares. Então, e são as mesmas pessoas. Então, a gente acaba unindo o útil ao agradável. Dentro da definição de responsabilidades, uma dica importante é elaborar um regimento. Como é que vai funcionar esse núcleo? Nomear os times e registrar em ata. Participação dos profissionais que estejam dispostos, de fato, a contribuir positivamente com o programa de gerenciamento de antimicrobianos. Então, é melhor ter 3 pessoas que realmente vão contribuir, vão ajudar, vão, enfim, motivar, vão correr atrás, do que ter um time com muitas pessoas
e que, de fato, não anda, não dá certo. Educação, elemento 3, é o treinamento continuado para toda a instituição sobre o programa e sobre as ações estratégicas para os setores específicos envolvidos. É importante estabelecer prioridades educacionais de acordo com as principais dificuldades detectadas e os problemas mais prevalentes. Essa questão da educação, a educação ela é relacionada aos profissionais de saúde e a educação também ela deve ser direcionada aos pacientes e acompanhantes e cuidadores. No meu estudo do mestrado, que foi o gerenciamento de antimicrobianos nas UTIs do Brasil, o Brasil, esse foi o elemento que menos nós tivemos pontuação. Então, de todos os serviços que participaram, né, 15% só fazia alguma ação relacionada à educação. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais dentro desse elemento que é o elemento da educação. Dicas sobre educação para profissional da saúde. A inclusão dos treinamentos no cronograma institucional. Boas práticas de preparo e de administração. Medidas de prevenção e controle de infecção, reação adversa aos medicamentos, interação medicamentosa. Isso daqui não precisa fazer um treinamento enorme com tudo. Aos pouquinhos, vai organizando e vai tentando redirecionar mais para os antimicrobianos. E a utilização dos meios digitais, ao nosso favor, é uma das melhores coisas que tem. Treinamentos e capacitações online, elas são uma boa opção. E se o hospital ele tem dentro do hospital um setor específico para fazer a educação continuada, é interessante colocar isso dentro do calendário desse setor, para que essa capacitação ela entre dentro do calendário institucional. Dentro do elemento 4, nós temos o desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos, utilização de protocolos clínicos para as principais síndromes clínicas, adoção de boas práticas de prescrição, como a documentação da dose, duração, indicação do antimicrobiano, auditoria prospectiva de prescrição com intervenção e divulgação dos resultados, readequação da terapia conforme os resultados microbiológicos, análise técnica das prescrições pela farmácia, pelo farmacêutico, e a restrição dos antibióticos, né, com o uso de formulário terapêutico ou uma pré-autorização, que também pode ser via sistema informatizado. Monitoramento do programa, avaliar o impacto dessas intervenções e identificar as potenciais áreas de melhoria e promover o retorno dessas informações para todos os profissionais envolvidos. Não adianta a gente engajar um time e pedir para que eles façam mudanças, né, se esforcem, sem que os resultados sejam repassados. Então, isso é importante. O feedback é muito, muito importante nessa parte do gerenciamento de antimicrobianos. Alguns indicadores que podem ser utilizados: DDD, DOT, LOT, COT. Então, esses são os indicadores que estão disponíveis na diretriz de gerenciamento. Na própria diretriz vai ter exatamente como que é realizado o cálculo. Então, vocês podem acessar a diretriz. Divulgação dos resultados, ela deve ser sistemática e regular. E sobre o resultado do programa para todos os profissionais do hospital, com ênfase para os gestores, médicos, enfermeiros e funcionários relevantes no gerenciamento do uso de antimicrobianos. Então, isso é um elemento chave para um programa bem-sucedido. Agora, nesse painel eu acabei trazendo os hospitais que possuem um programa de gerenciamento de antimicrobianos implementado. Então, foi um número total de 863 hospitais que participaram. Dentro dessa amostra, né, a maioria, então, tinha um time gestor estabelecido e com políticas normativas. Então, se esse programa, no caso, se o hospital ele não tivesse, né, isso, se essas atividades elas foram incorporadas ao CCIH, a grande maioria foi incorporada, então eles não tinham de fato estabelecido um time específico para o programa, mas ao mesmo tempo essas pessoas elas acabaram
os profissionais de CCH acabaram também fazendo a parte do programa de gerenciamento de antimicrobianos, mas seguindo as diretrizes. Os profissionais que compõem o time gestor, enfermeiro, farmacêutico, representante da farmácia, médico infectologista, e aqui evidencia, né, que cada vez mais o farmacêutico está dentro desses times, dessa questão do controle de infecção, do gerenciamento de antimicrobianos. Quando a gente fala da questão do time operacional, então a maioria também respondeu que existe um time operacional. Se ele foi formalmente nomeado pela direção, aqui já fica meio a meio. Então, existe, mas ele não tem aquela definição. Então, é uma coisa que precisa ser melhorada ainda. E sobre o tempo, a grande maioria diz que sim, que tem tempo para executar. Dos treinamentos, são atuantes, né, participam dos treinamentos. A formação do líder operacional, na maioria, é por um médico infectologista ou por um farmacêutico clínico. Aqui, se existe um farmacêutico clínico responsável por trabalhar para o gerenciamento do uso de antimicrobianos, sim. Aqui a pergunta é se existe. Agora, se ele é exclusivo, é diferente. Então, existe. Aqui, quanto ao componente 3, a educação, que eu falei para vocês antes, que é um componente, um elemento que a gente precisa melhorar bastante, né? A questão da conscientização, vocês podem ver que o não aqui, ele acaba sendo um pouco maior em algumas perguntas, então é importante, né, verificar quais são os principais tópicos, e isso a enfermagem acaba trazendo muito pra gente ali, quando a gente vai fazer uma orientação, dúvida nisso, dúvida naquilo, e tu vai juntando essas dúvidas sobre os antimicrobianos e a partir daí já sai um treinamento. É uma questão de educação. Então, a gente já tem muitas vezes a resposta para o que a gente procura na própria equipe. Os principais tópicos que são abordados nas capacitações: medidas de prevenção, boas práticas de prescrições, farmacologia. Aqui no 4, no componente 4, esses profissionais, eles participam das comissões, né, comissão de farmácia terapêutica, bem importante que participem. Quanto aos protocolos clínicos, a grande maioria tem protocolo clínico. Esses protocolos, eles são baseados em evidências científicas, são baseados também no perfil epidemiológico e no perfil microbiológico local. Aqui já falei da comissão. Política institucional, a grande maioria tem. Algumas ações que são realizadas, né? Revisão pelo médico infectologista ou pelo farmacêutico clínico. Então, isso acaba evidenciando cada vez mais a atuação do farmacêutico. Terapia antimicrobiana guiada por cultura, que é a interface com o laboratório, o que tem, o que não tem, né? A troca do antimicrobiano para um de menor espectro, a otimização dos antimicrobianos, a troca via intravenosa para oral. Então, essas são as ações complementares do programa de gerenciamento, os quais o farmacêutico ele pode atuar. Dentro do componente 5, falei para vocês sobre os indicadores que podem ser utilizados. A questão do consumo de antimicrobianos, pode ser utilizado também o número de frascos, quando não se tem condições de utilizar o DDD. A divulgação dos resultados, então, ainda nós temos uma grande porcentagem ali que não faz essa divulgação, então isso é uma coisa que precisa ser melhorada bastante dentro dos programas a nível nacional. E a atuação da farmácia clínica. Elaborar relatório periódico sobre o consumo e os custos e frequência do uso dos antimicrobianos conforme o programa de controle de infecção. Elaborar, em conjunto com as unidades, os protocolos para o consumo de antimicrobianos com a finalidade de racionalizar e melhorar o consumo em cada unidade. E elaborar em comum acordo com o corpo clínico as rotinas do uso dos antimicrobianos.
rever periodicamente, a cada ano, a padronização dos antimicrobianos do hospital, em conjunto com a comissão. Então, esse farmacêutico, o ideal é que ele esteja na comissão de controle de infecção, esteja também no núcleo de gerenciamento e também na comissão de padronização de medicamentos. Verificar periodicamente o estoque. Então, de nada adianta a gente ter um protocolo, fazer a intervenção com o médico se o medicamento está em falta. Então, isso é bem importante ter essa interface junto com a parte de suprimentos. Monitorar diariamente o consumo de antimicrobianos, implementando estratégias farmacodinâmicas e farmacocinéticas. Notificar os eventos adversos, prevenir interações, participar da comissão, auxiliar e desenvolver projetos de pesquisas em ilhas. Então, essa parte é bem relevante, é bem importante. Então, é um grupo, né? O núcleo de gerenciamento é um grupo, o CCH é um grupo, e cada um vai ter o seu destaque no grupo. Então, o farmacêutico, ele vem para contribuir. E cada vez mais a gente precisa, sim, de projetos, a gente precisa de pesquisas que envolvam o uso de antimicrobianos. Eu vejo que muitas vezes o Brasil, ele é ainda deficiente deste tipo de estudo. Discutir os indicadores e planos de ação para as novas melhorias em setores afins. Para as boas práticas para o uso de antimicrobianos, ao selecionar a forma de administração, sempre considerar, né, os fatores individuais do paciente, disponibilidade para via oral, compatibilidade do medicamento com a via de administração, a limitação na ingestão e de infusão em volume líquido do paciente, se o paciente está com restrição, não está, faz ajuste, não faz, quais são os critérios, tem protocolo de ajuste de dose para função renal? Não tem? Qual é o guia que vai nortear? É o Sanford, é o UpToDate, é algum outro? A questão do peso do paciente, né? O paciente que é obeso, ele vai ter uma camada adiposa mais espessa, então, dependendo, se ele não tiver uma rede venosa, vai inviabilizar muitas vezes o uso da via intramuscular. A questão das feridas cutâneas extensas, elas podem proporcionar absorção sistêmica maior de um fármaco tópico, falando de um antimicrobiano tópico. Definição da forma e do preparo do antimicrobiano, a orientação com o prescritor, onde ele deverá apontar a forma de preparo do antimicrobiano, descrevendo a diluição, a reconstituição deste medicamento também é importante. Muitas vezes a gente sabe que os hospitais, eles acabam parametrizando isso, mas é importante o médico muitas vezes ter conhecimento ou saber, né, a quem recorrer quando tiver dúvida, e vai fazer uma infusão direta, vai fazer uma infusão prolongada, né, é pó, já vem diluído, já vem reconstituído, já vem diluído, enfim, para poder prescrever da forma mais racional possível. Uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar também é o protocolo de antibiótico profilaxia, que o farmacêutico ele pode elaborar e participar do monitoramento deste protocolo, onde ele vai ter que selecionar os antimicrobianos que serão utilizados e quais os procedimentos. Nem todos os procedimentos cirúrgicos eles necessitam de antibiótico profilaxia. Verificar a dose especificamente, levando em consideração as condições do paciente. Um exemplo, transfusão durante o procedimento. Como que faz? Faz repique? Não faz? Peso do paciente? Também é importante levar em consideração até 70 quilos, um frasco, mais de 70 quilos, 2 frascos de cefazolina. Criar mecanismos de divulgação do mesmo para os cirurgiões e para os anestesistas. Incluir o tempo de administração junto ao checklist da cirurgia segura, que é a meta 4. Os repiques, eles são muito importantes, então o procedimento é um procedimento mais longo. É necessário um repique? Qual antibiótico eu vou utilizar no repique? Eu preciso ter esse tempo registrado em algum lugar? E os indicadores de adesão e tempo de administração do antibiótico, que geralmente vai ser de 0 a 60 minutos antes da incisão. A construção e elaboração dos manuais de diluição. O farmacêutico ele precisa analisar tecnicamente os antimicrobianos padronizados no que diz respeito à apresentação, forma farmacêutica, concentração, modo de preparação e administração, reconstituinte, diluente, incompatibilidade e ainda o caráter
daquele antimicrobiano, quando relatado na literatura, se ele é irritante ou vesicante, porque a gente já consegue fazer um link aproximado com flebites e na UTI neonatal com um protocolo de extravasamento. Dentro dos protocolos clínicos, como eu estou começando do zero, como que eu faço o meu protocolo clínico? Primeiro, tenho que conhecer o perfil de atendimento da minha instituição. Preciso depois conhecer o perfil microbiológico e epidemiológico. Depois, conhecer a padronização de antimicrobianos. O custo e criar os mecanismos de disseminação deste protocolo. De nada adianta a gente fazer um protocolo lindo, maravilhoso, e ele ficar dentro da gaveta. Então, o protocolo ele é feito para ser utilizado. Quanto mais a gente conseguir disseminar esse protocolo, melhor. Uma dica bem importante. Quanto menor e mais objetivo o protocolo, maior adesão vai ter, principalmente pela equipe médica. Fluxo é bem fácil de ter uma adesão maior, tabela, bem fácil de ter uma adesão maior. Então, escrever um protocolo com 20 ou 30 páginas é legal para ter documentado, mas para uso diário, ele já se torna um pouco mais complicado. Esse estudo eu trouxe, que a gente fez aqui no hospital, onde a gente mediu a adesão aos protocolos. Uma ex-residente minha acabou se interessando pelo tema e ela fez. Toda vez que o médico prescreve aqui no hospital um antibiótico, ele precisa colocar a justificativa pelo qual ele está prescrevendo. E aqui a gente conseguiu ver se a justificativa que o médico colocava, ela estava de acordo com o nosso protocolo institucional. De acordo com o antibiótico prescrito. Então, aqui nós fizemos então adesão total, adesão parcial, a não adesão, né? Porque o hospital em que eu trabalho é um hospital de ensino, então nós temos muitos residentes médicos que acabam girando durante a jornada deles. Então, a gente precisava saber como que estava essa adesão, depois de toda essa parte dos protocolos realizada, a disseminação, como que está a adesão. Troca e VVO. Essa é a cerejinha do bolo, principalmente para os hospitais que atendem a parte SUS. Então, a gente sabe que tem recursos que... os recursos, eles... nós não temos, né, a questão de recursos financeiros, tem a questão de prevenção de infecção. Então, a gente consegue fazer algumas estratégias utilizando essa técnica, né? Essa alternativa da troca e VVO. Quero iniciar no meu hospital o protocolo de VVO. O que eu preciso fazer? Primeiro, o protocolo de transição. Dentro desse protocolo de transição de via. Dentro desse protocolo, eu preciso ter os critérios de elegibilidade. Quais são os pacientes que vão entrar dentro do protocolo? Porque nem todo mundo vai ser elegível para o VVO. Quais os pacientes que quais os pacientes que eu vou ter que excluir? Dentro deste mesmo protocolo, eu preciso fazer uma tabela de biodisponibilidade. Eu tenho este medicamento IV, se precisar trocar para VO, vai ser essa apresentação, nesta dose, a biodisponibilidade de tanto. E quando realizada a conversão, é importante medir e pedir para o médico não esquecer, e estar reforçando também com a enfermagem, a retirada do acesso, quando ele é acesso exclusivo para antibiótico, porque não adianta a gente fazer tudo isso e o paciente continuar com esse acesso para manter veia, sendo que não vai ter mais nada intravenoso. Então, aí a gente já reduz as chances de infecção, porque tu vai tirar o cateter invasivo, reduz também a questão de flebite. Então, essa parte final ela é bem importante para fechar o protocolo. Dentro do protocolo VVO, uma forma de tabelar os pacientes, os custos, se não tiver algum programa informatizado, aqui no hospital a gente não tem um programa informatizado que faça isso, que nos dê os relatórios, a gente faz no Excel mesmo. Então, a gente faz no Excel, no Drive, e faz um gráfico no Canva. E quando a gente começa a fazer VVO, é importante a gente pensar também na sustentabilidade e fazer um cálculo de redução na geração de resíduos. Isso é um impacto bem importante e cada vez mais a gente está trabalhando nessa questão da sustentabilidade. Então, no momento em que eu faço a troca do IV para o VO, eu não estou fazendo só a troca de via,
E aí é o que a gente trouxe nesse artigo, que ele foi publicado mês passado, se eu não me engano, dia 7 de junho. Esse artigo ele foi o tema do TC de uma ex-residente minha aqui do hospital, e ele foi publicado, então, onde ela viu que onde a gente estudou as trocas de VVO e a gente conseguiu mensurar a geração de resíduos, o que a gente deixou de gerar. Então, ao total, foram $55.256 para 275 terapias que a gente deixou de gerar, então, de economia. E de resíduo, 170 quilos e 631 gramas, envolvendo agulha, seringa, bolsa de infusão, equipos, frascos de solução reconstituída de medicamentos e por aí vai. Então, essa é uma boa estratégia para até convencer o gestor de alguma possibilidade de aumento de equipe, melhores condições, enfim, essa é uma boa estratégia. Orientação de alta também. O paciente ele saiu do hospital com uso de antimicrobianos e ele está com sonda. Como que faz, né? Não tem suspensão. Como que a gente faz? É importante fazer essa orientação, porque se ele não fizer o uso de forma correta, ele vai reinternar. Então, tem um formulário de orientação de alta, organizar, tem que lavar a sonda, qual é o volume que se for, enfim, um comprimido, como que ele tem que ser triturado, qual é o volume que eu vou fazer a diluição desse comprimido, tem que lavar a sonda, qual é o volume que eu vou lavar a sonda. Então, isso tudo muito organizado para esses pacientes que têm essas condições especiais. Educação em saúde, dentro da educação em saúde envolvendo os pacientes, então, disponibilizar materiais orientativos, informativos nas salas de espera é uma boa. Incluir o tema no grupo para educação para a família e no grupo de familiares e pacientes também é legal. E abordar temas simples, como descarte de antimicrobianos, a não utilização de sobras de tratamentos anteriores, administração de antimicrobianos via sonda de alimentação e a própria forma de preparo e armazenamento desses medicamentos em casa. Falando um pouquinho dos indicadores, trouxe aqui o DDD. Então, o DDD ele acaba sendo um indicador que ele é de notificação obrigatória, então até o dia 15, até o dia 15 do mês, a gente precisa fazer essa notificação. Obrigatoriamente, o DDD para a UTI adulto. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas existe essa tabela disponível no site da Anvisa, onde ela já vai fazer o cálculo do consumo mensal de antimicrobianos, que é o cálculo de DDD. Vai colocar ali o número dos pacientes dia e as fórmulas, elas já estão prontas. Então, isso acaba facilitando muito essa questão do DDD. Quanto ao DDD, é importante acompanhar essa linha de tendência, considerar para análise a sazonalidade, a série histórica, dar uma atenção maior aos carbapenêmicos, né? Aumentou, diminuiu, ótimo. Aumentou, opa, peraí, o que está acontecendo? Pode ser utilizado em outras unidades de internação adulto. Ele não é bacana para utilizar em crianças, né? Até porque a gente sabe que ele é baseado no peso de um adulto de 70 quilos, então, para a criança, dias livres de antibiótico seria a melhor alternativa como indicador. Pessoal, essas são as minhas referências, então elas estão aqui no QR Code. Nós temos um espaço dentro do site da Anvisa, que é bem interessante também, coloquei aqui o QR Code, onde todos os materiais relacionados ao Stewardship, ao Grupo Stewardship Brasil, os estudos que a gente acaba fazendo em conjunto, em parceria, eles estão disponibilizados nessa página. Também já deixo o convite para que vocês, se alguém tiver interesse em seguir a página do Stewardship Brasil no Instagram, aqui o QR Code. Este é o meu contato, meus e-mails e o meu número de WhatsApp. Fico à disposição e agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês.
Sueli, muito obrigado, muito bom. Obrigado mesmo. E não sei se alguém Capaz. tem alguma pergunta aí para fazer. Tá? E vou, vou fazendo um comentário, né? E, bom, assim, a questão do cibersegurança aqui no Brasil, para a gente, assim, é uma coisa muito nova, né? A gente está aprendendo a mexer nisso com o bonde andando, mas assim, a gente tem sempre muitas dúvidas sobre isso, sobre esse cibersegurança, né? Porque a gente tem os protocolos, mas assim, a implementação dele, como convencer a alta gestão da importância e da poupança de dinheiro, né? E essas interfaces entre farmácia, PCH, diretoria e, por que não, centro de custos, se faz muito importante, né? Porque não é só a diminuição nos preços do antibiótico, senão, às vezes, a gente pode utilizar um antibiótico mais caro, mas o tempo de internação é menor. Exatamente. E essa parte é muito difícil. Não sei se você tem algum comentário sobre isso, alguma dica na tua experiência, como que você se encara nessa parte de discussão com alta gestão, né? A ideia é a gente tentar racionalizar e tentar redirecionar a terapia, né? Então, se o paciente ele já utilizou as linhas que seriam determinadas dentro do nosso protocolo e não teve uma resposta satisfatória, não tem porquê a gente ficar gastando dinheiro com alternativas que a gente já sabe que não vão ter resposta clínica. Então, neste caso, sim, vale mais a pena a gente investir em um antibiótico um custo um pouco mais elevado, sabendo que ele vai ter uma resposta clínica maior e pode vir a deshospitalizar mais rápido. Então, essa é a análise que o farmacêutico ele precisa fazer também. Assim como vai ter aquele paciente que, muitas vezes, com um antibiótico um valor bem mais inferior, vai ter um desfecho clínico totalmente favorável. Então, não é deixar o paciente sem o tratamento necessário, otimizar e restringir. Não, não é isso. A ideia é redirecionar e utilizar exatamente, preciso para isso, peraí, o que já usou? O que né, o que vai, o que a gente pode organizar dentro desse, vem o antibiograma, já vem o antibiograma ali, já vem cultura tagueada. Não tem por que ficar, né, utilizando, às vezes, todas as alternativas terapêuticas do nosso protocolo também, se já tem um redirecionamento. Então, a gente avalia isso dentro do núcleo de gerenciamento de antimicrobianos, para ver as possibilidades de utilização desses antimicrobianos com custo um pouco mais elevado. Não sei se respondi tua pergunta, mas a gente usa sim, quando necessário. Sim, sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui de Tatiane Florzinha. Ele pergunta se, pensando ainda na racionalização de custos, vocês têm experiência com o uso de procalcitonina para redução do tempo de tratamento. Estratégia eficiente? A gente não tem procalcitonina. SUS não paga. Sim. A gente tem esse problema também. Tati, a gente tem um problema aqui relacionado a isso. Alguns estudos, né, tem alguns estudos que dizem que sim, e eu tô vendo que tem vários estudos, assim, recentes que já estão meio que pareando. Então, tem que analisar muito o que é que, né, o que realmente vale a pena aí. Mas a gente não faz uso aqui.